Olá, bem-vindos, bem-vinda Agnes. A gente está recebendo agora aqui no estúdio a farmacêutica Agnes Gossenheimer, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o desafio das novas tecnologias no cuidado farmacêutico. Agnes, bem-vinda. Olá, boa tarde a todos, tudo Boa bem? tarde. Tudo jóia. Prazer estar aqui contigo, né, nessa O prazer tarde. é meu, Roberto. Muito obrigada pelo convite ao conselho, né? É sempre um prazer estar presente no SDF. Jóia. Então é contigo, Agnes. Tem aí o teu tempo de fala e depois a gente entra para um bate-papo. Certo, então, o desafio, né, do cuidado farmacêutico com o uso das novas tecnologias é o tema que eu vou apresentar hoje para vocês. E a gente não pode falar sobre esse tema, né, sem pensar um pouco sobre o que é a essência do cuidado farmacêutico. Então, o cuidado farmacêutico, ele é essa gama de serviços clínicos que a gente pode ofertar à população, à família, à comunidade, tendo em vista sempre a necessidade da pessoa. Então, o cuidado farmacêutico, ele tem o foco na pessoa. E, tendo em vista isso, a gente pensa no papel da tecnologia, né, nesse contexto. E a gente entende que a tecnologia no contexto do cuidado farmacêutico tem o grande papel de entregar o serviço ou ser uma ferramenta para que o serviço ocorra, ou até mesmo um meio para que o serviço ocorra. E, e aí a gente se depara com a situação atual, né, com a pandemia e com todas as transformações que aconteceram nos últimos anos, pensando que para novos desafios, né, a gente tem que ter novas soluções. E pensando nisso, a gente não pode mais realizar os serviços como a gente realizava anteriormente. A gente tem que se renovar nesse cenário, né, nesse cenário disruptivo, nessas novas tecnologias presentes e na evolução de como a gente oferta o serviço à pessoa, à população. Então, os serviços de saúde nunca mais serão os mesmos, e eu trago essa frase com bastante certeza dessa afirmação, tendo em vista toda a literatura que a gente está acompanhando, né, de tantas transformações que a gente vê na área do cuidado farmacêutico e dos serviços clínicos farmacêuticos. E assim como a medicina, a nutrição, a odonto, né, e todas as outras profissões da área da saúde que iniciaram o uso de tecnologias, de telecomunicações para ofertar serviço, a profissão farmacêutica, ela também tem esse grande desafio pela frente. E a gente começa a pensar qual o papel do farmacêutico diante dessa disrupção toda, diante dessa inovação, diante das novas tecnologias que cada vez mais estão surgindo. Né? Muitos pensam que a gente vai ser substituído por uma máquina, outros têm receio, né, dessas mudanças, e é bastante natural. Todas as transformações no mundo, elas são acompanhadas de uma grande resistência, resistência de postura cultural, tanto dos profissionais quanto das pessoas que vão receber esse serviço. Mas estejam claros que a tecnologia ela não vem para nos substituir, né? Ela vem para melhorar e otimizar cada vez mais o nosso trabalho. A gente vê no dia a dia o quanto que utilizar a tecnologia a nosso favor favorece cada vez mais os serviços clínicos e o cuidado farmacêutico. E daí, como tendências mundiais que a gente acompanha, né, os serviços clínicos, obviamente, como uma grande tendência, né, a gente vê aí nas grandes redes de farmácia já bastante implementado, no serviço público também, como uma solução para que o processo de uso do medicamento ele seja correto, para que a pessoa utilize o medicamento de forma segura e correta. A automação, eu coloquei como uma das ferramentas que nos auxiliam também, tendo em vista que dá suporte para que o serviço clínico seja melhor realizado. E a telefarmácia como uma tendência, né, que eu também vou apresentar um pouco para vocês o caso do nosso serviço de telecuidado farmacêutico. Então, aqui vocês podem ver, né, os organizadores de medicamentos, que existem diversos modelos, mas que auxiliam bastante para que a pessoa tenha uma maior adesão ao tratamento medicamentoso, né? Empresas como, por exemplo, a Farmic,
trouxe soluções, né, para que a gente também conseguisse entregar para a pessoa uma melhor organização de seus medicamentos, simplicidade na hora de utilizá-los, né. A gente vê também empresas como a No Harm, né, organizações que auxiliam, utilizando a inteligência artificial, a tomada de decisões e a prescrição também correta dos medicamentos. Tecnologias que usam robôs para auxiliar, né, o gerenciamento de estoque e que facilita bastante a atuação do farmacêutico clínico. Também os inúmeros formulários eletrônicos que nós temos que nos auxiliam no momento do registro, no momento de emitir relatórios, no momento de conseguir monitorar os pacientes, né? Então, isso também é um grande desafio e, ao mesmo tempo, é uma grande solução para o cuidado farmacêutico. E aí eu trago e aponto algumas grandes soluções, como, por exemplo, o uso de dispositivos que nos ajudam a monitorar o paciente, né, mesmo de forma remota, ou então através de relatórios. Outras questões, por exemplo, como a PillPack, né, que também organiza de forma unitária os medicamentos utilizados pela pessoa, e isso otimiza a adesão ao tratamento. E eu acredito que seja um desafio de nossos tempos essa otimização da adesão ao tratamento, tendo em vista que nós já alcançamos muito em relação ao acesso aos medicamentos, mas que ainda pecamos bastante em relação a como monitorar esse uso. E a questão também de como a pessoa pode se monitorar, né? O quanto que o autocuidado ele deve ser bastante incentivado, e a gente pode utilizar ferramentas também para isso, aplicativos e estímulos para que a pessoa consiga se automonitorar, se autogerenciar. E, claro, o telecuidado, né, que é uma ferramenta que a gente verifica em todas as profissões da área da saúde como bastante utilizada durante a pandemia, por conta do distanciamento social, mas que veio para ficar. E também sistemas de integração que fazem com que, por exemplo, possibilite uma consulta médica com uma dispensação do medicamento orientada de forma remota, integrada em toda a rede de cuidado. Então, são algumas opções que nos fazem pensar, né, que a tecnologia está aí justamente para nos ajudar, para nos auxiliar no exercício do cuidado farmacêutico. Também pensando, né, na personalização cada vez mais do cuidado, tanto das farmácias magistrais, quanto, né, nessas impressões 3D que nós temos, que também auxiliam a adesão ao tratamento. Então, vejam que é todo um pensar pela profissão farmacêutica que acaba culminando num cuidado farmacêutico de forma efetiva, de forma segura, de forma que garanta o uso apropriado dessas tecnologias todas. E citando as metas de desenvolvimento da FIP, né, nós vemos, e eu destaco algumas que ainda percebo que nós temos que bastante aprimorar ainda dentro do cuidado farmacêutico. Toda a questão de educação, pensando o quanto que a gente pode utilizar a tecnologia para aprimorar o quanto a gente aprende o cuidado farmacêutico, o quanto que a gente coloca o cuidado farmacêutico na rotina, né? O quanto que a gente pode usar simulações realísticas para fazer com que depois o cuidado ofertado à população seja o mais seguro possível. Também a questão de ensino baseado em competências, as competências que o farmacêutico deve ter para atuar como cuidado. A questão da liderança, que é muito importante, né, no sentido que tu tens que gerenciar diversas pessoas no momento que tu realiza o cuidado farmacêutico, né, não é uma pessoa apenas que faz. Quanto mais pessoas nós tivermos envolvidas com o cuidado e o farmacêutico puder estar monitorando melhor, e a equipe fica mais qualificada também. Também a questão da multiprofissionalidade, que é um grande desafio, que eu enxergo como um desafio que nós ainda temos que romper muito. Como que a gente conversa com a equipe, como que a gente se rearranja dentro da rede de atenção à saúde, como que o farmacêutico se posiciona, né, em todos os espaços que ele pode estar presente. A questão da equidade e igualdade também é algo que é bastante evidente hoje, né, e o quanto que a gente pode colocar isso dentro da nossa prática.
o cuidado centrado na pessoa, que muitas profissões se dizem fazer, mas a gente, na prática, a gente percebe que ainda não é realizado. No momento que tu realiza uma consulta, né, farmacêutica, será que realmente, né, a gente está dando todas as opções para aquela pessoa em relação à escolha terapêutica, em relação a explicar o que ela está utilizando e por que as transformações e as mudanças acontecem no tratamento? Então, ainda temos também muitos desafios pela frente em relação a essa questão. E a telefarmácia, né, que é também um grande desafio. Daí eu trago aqui alguns materiais que eu acho que são bastante disruptivos também, para a gente pensar nessa onda, nessa transformação com o uso da tecnologia que está vindo. Então, a gente tem muita evidência em relação a mHealth, né, ao uso de mobile para melhorar a adesão ao tratamento, para monitorar o paciente. Então, é bastante importante a gente cada vez mais utilizar dessa tecnologia que parece tão simples. Mas como um processo de inovação, muitas vezes se diz assim, nossa, mas era tão óbvio, né? Tão óbvio acompanhar um paciente utilizando, de repente, um SMS, né, ou uma ligação telefônica, mas a gente, às vezes, tem dificuldade de romper algumas questões culturais que fazem com que a gente até, né, consiga se adaptar a esse óbvio que não era feito, né? Então, toda a questão da fascinação também é algo que auxilia muito para que o farmacêutico esteja cada vez mais inserido com os serviços, né? O uso da medicina também para as pessoas idosas, cada vez mais a população idosa crescente, né? As pessoas ficando cada vez mais doentes por mais tempo, e o farmacêutico ele tem que ser especialista também nessa população, né? Então, existem diversos materiais que eu trago para vocês que são bastante interessantes nesses sentidos, e também para nos dar respostas sobre esses desafios que a FIP, né, coloca como meta. E também eu queria completar a apresentação de hoje falando que a saúde baseada em evidência também nos mostra que o uso dessas novas tecnologias ele é efetivo clinicamente. Eu apresento para vocês aqui duas revisões, uma que fala dessas teleconsultas farmacêuticas utilizando vídeo, né, que demonstra ser efetivo para principalmente doenças crônicas não transmissíveis, né, utilizando como meio o telefone, e também para a população idosa. Então, vejam que essa revisão sistemática, ela traz resultados bastante positivos em relação a essa aplicabilidade. Assim como essa outra revisão sistemática, que também mostra esse impacto do serviço clínico remoto no ambulatório. Então, vejam, né, que a gente tem tudo para colocar isso em prática, para realmente fazer isso acontecer, né? E trago também a publicação que o nosso grupo publicou recentemente, que é o planejamento estratégico de um serviço de telecuidado farmacêutico para asma, né, que é um estudo de implementação que nós estamos realizando dentro do estado do Rio Grande do Sul, que é esse atendimento remoto do paciente, né, realizando o acompanhamento desse paciente de forma remota. São pacientes que retiraram os medicamentos na farmácia de medicamentos especiais do estado e que, com a pandemia, estavam bastante distantes do serviço, né? Estavam indo de 3 em 3 meses retirar seus medicamentos, né? Estavam com poucas consultas com outros profissionais de saúde também agendados, estavam sem realizar os exames de monitoramento. Então, nós verificamos como uma lacuna, como uma brecha, e como um ponto importante de desenvolver um serviço e de implementar esse serviço dentro do estado do Rio Grande do Sul. E de que forma que a gente rompe as barreiras, né? De que forma que a gente rompe as barreiras da distância, de eu estar presente, por exemplo, lá em Juí, prestando um serviço clínico, né, sem precisar mobilizar, de repente, diversos profissionais de lá, que já estão envolvidos em tantos outros, né, outros processos dentro da farmácia. Então, a gente consegue realizar esse monitoramento à distância e, ao mesmo tempo, utilizar essa metodologia para ensinar os farmacêuticos a realizarem o cuidado farmacêutico. Então, é bastante interessante essa experiência que nós estamos tendo. No momento, né, nós estamos realizando um ensaio clínico randomizado para justamente descobrir qual a tecnologia que é mais efetiva
para realizar esse monitoramento. Então, nós vamos testar SMS, vídeo, o telecuidado, né, o cuidado presencial e o atendimento usual. E verificar daí todos os desfechos relacionados à clínica, né, o controle da asma, adesão ao tratamento, aos principais PRFs, e também a questão econômica, que eu acho que é bastante importante quando se fala de tecnologia. Nós ainda temos este grande desafio, que muitas vezes as tecnologias de ponta que a gente, né, qualifica como essas que requerem um investimento maior inicial, elas são pouco acessíveis, né? E essas tecnologias também, mas mais leves, né? Elas às vezes podem ser bastante acessíveis apenas com uma transformação de processo dentro do serviço. Então, os desafios são muitos, como eu comentei aqui, né? A gente pôde passar por algum deles, mas ainda pensando também nesse né, na telefarmácia, no telecuidado farmacêutico, a questão da regulamentação, nós temos que pensar muito bem, né, em como regulamentar isso, em como colocar isso como uma atividade do farmacêutico, né, de forma regular. Também a questão do acesso à informação, porque eu não consigo realizar cuidado farmacêutico sem ter acesso à informação e sem ter que sem que a informação esteja integrada em todos os processos da rede de atenção que a pessoa passe, em todo o itinerário terapêutico que a pessoa, né, tem que trilhar, eu preciso ter este acesso para realizar um cuidado farmacêutico como todo, né, holístico e realmente integral. Outra grande questão que eu coloco como desafio é a formação, né? Então, será que nós estamos conseguindo formar esses farmacêuticos adaptados a essas novas tecnologias? E mais do que isso, né? As tecnologias sempre existiram e sempre existirão. Então, o farmacêutico, ele não só tem que estar adaptado a essas tecnologias, mas ele tem que saber como agir em momentos de crise, como agir em momentos de disrupção, como agir em momentos em que muda a tecnologia, né? E a questão da aceitabilidade, que tem a ver com isso também, né? Porque a gente precisa também avaliar como um grande desafio que o público tem que aceitar essa tecnologia, né? Ele tem que entender, ele tem que compreender, as pessoas têm que ter conhecimento do objetivo, né, que está sendo ofertado aquele serviço através daquela tecnologia. Então, e a aceitabilidade do próprio profissional, né? Então, o futuro está aí, a estrada é ampla, né? Nós temos um grande chão pela frente. Eu acredito que nós estejamos vivendo um momento, assim como nós vivenciamos a mudança de registros físicos para registros eletrônicos utilizando a internet, né? E claro, assusta, né? E como a gente pode integrar o humano com essa tecnologia, né? Como que a gente faz com que a tecnologia nos ajude a cada vez exercer melhor e com mais competência o cuidado farmacêutico? Esse é o grande desafio que nós temos nesse momento. E, para finalizar, eu deixo aqui uma mensagem, né, que tem tudo a ver com aquela minha primeira pergunta sobre o que é essencial no momento que a gente realiza o cuidado. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, essa foi uma das grandes lições que o cuidado farmacêutico me ensinou, que é realmente olhar para o outro, olhar para a pessoa e encarar que a gente só faz serviço porque a pessoa necessita desse serviço, senão não tem sentido. E a tecnologia também, a mesma coisa. Só existe a tecnologia se for para facilitar esse processo e para melhorar ainda mais as condições, né, de vida e de saúde da pessoa. Então, muito obrigada novamente, né, por terem me convidado. Deixo aqui meus contatos. Muito obrigada. Estou aberta também para receber qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado, Agnes, pela tua fala, muito bacana o trabalho que você está desenvolvendo, uma responsabilidade imensa, né? Representando aí os farmacêuticos nesse desafio do Estado. A gente vai chamar, então, o nosso comentarista, Eugênio Neves, para fazer um apanhado aí da tua fala e trazer para nosso contexto.
Ele tá mudo, né? Ah, Oi, Agnes. Desculpe, eu estava com o Oi. mudo ligado. Saudades de você, fazia muito tempo que a gente não falava. É um grande prazer estar aqui e percebo que você tem desenvolvido esse trabalho com uma competência impressionante e feito a transformação na vida de muita gente. Aproveitando assim todo o gancho, eu não tenho muito a complementar. Eu acho que você foi super completa, teve uma amplitude, uma profundidade perfeita na abordagem do tema. Mas eu só queria lembrar, lá em 20 de janeiro, a gente fez aquele encontro em que estava o Baines e a Rosenthal. E ali ela disse uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que foi que que ela refere, né, à manifestação dos farmacêuticos que tinham se tornado farmacêuticos, tinham ido estudar farmácia para trabalhar na saúde, mas não ter que tocar em pacientes, né? E, ao mesmo tempo, o Baines dizia que os farmacêuticos deveriam se dedicar mais à tecnologia, que esse era o maior desafio da história da profissão. Você com o seu trabalho aí na Secretaria do Estado da Saúde, consegue desenvolver um sistema que faz exatamente isso, se dedica à tecnologia e consegue tocar as pessoas, mesmo que não seja um toque físico. Mas o toque é virtual, você consegue acolher, você consegue transformar e você consegue melhorar a qualidade de vida e a saúde dessas pessoas, né? Eu acho isso admirável no trabalho que você vem desenvolvendo, né? E é um grande desafio para todos os farmacêuticos, porque com a chegada agora dessa era que a gente está vivendo de hiperconectividade, veja bem, nós temos sistemas de informação, nós temos sistemas mobile, nós temos o que se chama a internet das coisas, nós temos inteligência artificial, nós temos big data, nós temos sistemas de suporte à decisão baseado em machine learning e baseado em regras. Você tem o farmacêutico vai ter que saber utilizar esse emaranhado de sistemas e conexões e coisas, né, em benefício do paciente. Então, eu acho que esta é uma questão central, a gente saber lidar com isso. E a segunda que você levanta ali, que eu acho que é fundamental, é a questão da interoperabilidade. Ou seja, não adianta a Secretaria de Saúde do Estado ter um sistema super bacana que faça, por exemplo, uma reconciliação de medicamentos e só ela conseguir usar. Essa função, uma lista de medicamentos em uso, deveria ser amplamente usada. Na verdade, ela é do paciente, né? Então, eu queria só fazer uma provocação. Assim. Como é que a gente consegue colocar isso para os farmacêuticos de forma a começar a envolver profissionais farmacêuticos nesses processos, não só de uso da tecnologia, mas fundamentalmente de como ele criar serviços que sejam realmente transformadores e inovadores para ajudar as pessoas. Eu acho que esse é o desafio. Você colocou todas as tecnologias que existem, todas elas estão disponíveis e podem ser usadas. Como é que nós colocamos farmacêuticos para fazer isso? Oi, Eugênio, muito bom te rever, muito bom relembrar também daquele 20 de janeiro, né, que foi inesquecível. E realmente eu acho que essa tua pergunta é o que me motiva no trabalho diariamente, né? Como no nosso serviço ali, nosso papel é fomentar a implementação do cuidado farmacêutico, os farmacêuticos, eles têm que aprender a implementar serviços, né? Eles têm que ter a formação de implementação de serviço muito forte, porque realmente é a partir de uma necessidade do usuário, uma necessidade do serviço que já está instalado, que a gente observa e desenha e modela e pensa em soluções que podem utilizar tecnologia de ponta ou tecnologia leve, né? Mas são
tecnologias, né? Isso que é importante a gente deixar claro aqui. Que o serviço que a gente realiza de telecuidado farmacêutico, a gente liga para a pessoa que o custo que é o custo do operador, o custo do tempo do farmacêutico, o custo, né, daquele tempo de ligação e da plataforma, né, que a gente registra os nossos atendimentos, ele é um custo leve, é um custo que realmente tem que ser colocado, obviamente, né, e pensado. Então, o farmacêutico ele tem que estar apto para isso. Agora, a forma como eu estimulo o farmacêutico que está lá na ponta, a gente tem que identificar perfis. Isso é outra questão, né? O cuidado farmacêutico, ele não é para todos os farmacêuticos fazerem. A gente sabe que as pessoas podem, né, treinar habilidades, elas podem se capacitar e conseguir realizar, é o que a gente está vendo na prática. E o telecuidado farmacêutico, ele me ajuda muito nisso. Eu comentei ali antes, na apresentação, o quanto que o telecuidado, eu ensinar a pessoa a realizar uma consulta, né, remota, está me ajudando bastante a fomentar esse cuidado farmacêutico dentro do Estado, né? Porque daí as pessoas perdem, talvez, aquele receio de entrar em contato com o paciente, de realizar um monitoramento, né, de como que está aquele processo de uso do medicamento. Então, assim, ele é bem importante para isso. E outra questão que eu acho que é importante salientar, que dentro do Estado agora nós estamos com o edital aberto, né, até final dessa semana, da próxima semana, que financia os municípios para que exista a implementação do cuidado farmacêutico. Então, isso é uma coisa que eu também acho que incentiva bastante, né? No momento que tu dá verba para estruturar o serviço e tu dar condições para, pelo menos no momento inicial, tu estruturar aquele serviço, né? Isso pode fomentar bastante, é algo inédito que está acontecendo aqui no Estado, que é atrelado ao serviço. Até então, a gente não tinha visto ainda, né, um programa de financiamento de farmácias públicas que realmente estivesse atrelado ao serviço farmacêutico. Então, a gente tentou, de uma forma ou de outra, pela simplicidade dos serviços, né, tentar fomentar de diferentes formas. Mas, claro, de novo eu falo, sem informação, eu não consigo fazer cuidado farmacêutico, né? E quanto mais integrada essa informação está, melhor para mim. E melhor eu consigo, né, monitorar de forma mais completa e integral o paciente. Isso. Obrigado, Agnes. Obrigado. Voltamos aqui para o estúdio. A Agnes tem bastante participação dos nossos colegas aqui pelo aplicativo do evento. A gente tem aqui o Marcelo, está dizendo, boa tarde, Agnes, o projeto Cuidar está sendo ampliado para os municípios do RS, do Rio Grande do Sul. Poderia comentar para as farmácias públicas? Sim, então, nós temos o programa Cuidar Mais, né, que é esse programa qual eu sou responsável, e a gente está implementando, primeiramente, o cuidado farmacêutico na asma, né, e o telecuidado farmacêutico. E agora, com esse financiamento, em que nós disponibilizamos para os 496 municípios do estado, todo mundo pode participar. Está atrelado, então, uma formação para o cuidado farmacêutico na asma, e junto com essa formação, todos os materiais necessários, inclusive os formulários que o farmacêutico necessita no momento da consulta, né, utilizando o nosso sistema AME de informação. Então, sim, a gente pretende ampliar cada vez mais, né? Por enquanto, a gente vai ofertar para esses municípios que realizarem a adesão às farmácias Cuidar Mais, né? E a gente está ampliando o telecuidado farmacêutico para a 8ª coordenadoria, e agora a 17ª coordenadoria está em fase de formação antes de implementar o serviço, né? A gente sempre trabalha com essa ideia da implementação, então, a gente faz uma formação clínica e depois a gente faz uma formação para implementar, porque cada município, cada local tem a sua realidade, tem que avaliar essa realidade, essa necessidade e desenhar um serviço que seja próprio para aquele local e para aquela necessidade, né? Então, a gente acompanha os projetos de implementação
justamente para dar suporte, para ensinar o farmacêutico a como conduzir, porque a etapa mais crucial da implementação de serviços clínicos é a manutenção, né? O colocar em prática, dizer que eu iniciei a realização de um serviço, pode ser a parte mais fácil, digamos assim. O mais difícil é tu ter esse tempo, né, duradouro na parte de pós-implementação mesmo. Joia, nós temos mais algumas participações aqui. A Maria Elis Freds, aqui do Rio Grande do Sul, importante. Esse programa visando a qualificação da farmácia pública no SUS. A Luciana Leg diz, parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido na Secretaria Estadual. O programa Farmácia Cuidar Mais vai além do incentivo financeiro. Ele promove a valorização do farmacêutico diante do gestor e comunidade. Estamos otimistas com essa oportunidade. Tem uma pergunta vindo lá da Paraíba para ti, Agnes. Gostaria de saber da Agnes que conselho ela daria para um farmacêutico dar atenção básica para poder iniciar suas ações com o serviço de cuidado farmacêutico, incluindo essas tecnologias. Qual o conselho? Formação e colocar em prática aquilo que está aprendendo, né, na formação clínica. Acho que isso é o essencial. A gente só consegue aprimorar e realmente tornar significativo um conhecimento, né, quando a gente pratica. E a gente trabalha muito nisso dentro das nossas qualificações, né, que tenham simulações, que a primeira consulta seja acompanhada, que a gente dê um feedback para esse farmacêutico que está iniciando. Porque aquilo que até a gente comentou naquele evento de janeiro, né, que a maioria dos farmacêuticos tem receio, tem medo de trocar essa cultura tão presente, né, na profissão farmacêutica. Então, a gente tem que colocar a cara a tapa, a gente tem que colocar em prática o conhecimento, e só assim a gente vai conseguir reconhecer as nossas fragilidades e otimizar cada vez mais aquilo que é frágil, né? Só assim. Excelente, Agnes. O Rodrigo Alves, do Espírito Santo, ele pergunta para ti, você considera viável esse tipo de atendimento remoto em farmácias, drogarias, sem representar uma ameaça à legislação que preconiza o farmacêutico presente fisicamente? Ele trouxe uma introdução, né, o quanto, e tu mencionaste também que a regulamentação foi desafiada no momento da pandemia. Como você vê isso, Agnes? Muito importante essa pergunta dele, né? Quando iniciou a pandemia e logo começaram as discussões sobre telefarmácia, nós nos reunimos junto com o Conselho Federal de Farmácia, até o Eugênio estava presente naquele grupo, né, Eugênio, para pensar em como a gente realizaria uma proposição de resolução, né, que mantivesse, né, resguardada a questão da responsabilidade técnica presencial do farmacêutico, tendo em vista que é tão importante, né, essa questão. E então realmente é um terreno bastante cuidadoso, né? A gente tem que pisar com cuidado, porque como a gente delimita, né, o que é a atuação do farmacêutico e como ele pode atuar remotamente, isso influencia muito, né, no futuro da profissão. Então, eu acredito que a gente tenha que pensar com bastante cautela nessa resolução, para que ela realmente possa colocar em prática, né, essas facilidades que a tecnologia nos traz, que é tu poder monitorar alguém que está longe, né, onde tem distâncias complicadas e distantes, e, por exemplo, condições de pessoas acamadas também, né, uma situação que a literatura traz que é útil esse tipo de atendimento remoto. Então, a gente tem que pensar muito bem, né, em como vai publicar essa resolução do teleatendimento farmacêutico, da teleconsulta farmacêutica. Nós também, dentro do Conselho Regional de Farmácia, né, tivemos um GT também para debater essas questões de telefarmácia, teleatendimento, teleconsulta farmacêutica. Então, o debate ainda é bastante inicial, né, mas as coisas estão acontecendo e os serviços estão com essa necessidade. Então, a gente tem que dar conta dessa necessidade que está acontecendo na comunidade.
Excelente, Agnes, é verdade. Muito obrigada pela sua contribuição. Certamente gerou muito valor esse trabalho de cuidado farmacêutico apresentado no Estado. E a gente agradece e lhe parabeniza pela tua apresentação por hoje. Muito obrigada, eu agradeço imensamente o convite e parabéns pelo evento que está sensacional. Obrigada.